Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? No livro de Lucas, capítulo 4, versículos 6 e 7, nós vamos ler uma frase, uma palavra que o diabo vai falar com Jesus quando Jesus está sendo tentado no deserto, logo depois que ele foi batizado e que se passaram os 40 dias dele e 40 noites de jejum. Então, nesse momento, o diabo vai falar com ele assim: eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo isso se prostrado me adorares. Quando o homem ele vai perder tudo que tinha, então ele entrega para o diabo toda essa autoridade. Por quê? Porque ele desobedece a Deus. E quando ele desobedece a Deus, ele abre mão de tudo que o Senhor tinha prometido a ele. Que era o governo sobre todas as coisas, que era o domínio sobre os animais, sobre o apacentar, o criar, o multiplicar, né? o domínio sobre a terra, todas aquelas coisas que o Senhor havia prometido. Então, naquele momento, o homem vai perder. Isso quer dizer que toda vez que nós saímos debaixo de uma palavra de Deus, que nós saímos debaixo de uma direção dele, nós estamos abrindo mão de coisas e isso vai nos gerar perdas. E nós vemos na palavra do Senhor exemplos de homens que abriram mão e que perderam coisas. Por exemplo, foi Esaú. Esaú, ele abre mão da primogenitura por um prato de lentilha. E depois, quando ele veio para buscar a bênção, ele não tinha direito àquela bênção. Jacó não simplesmente usurpou e tomou dele uma bênção. Ele havia aberto mão daquela bênção quando ele disse que não serviria para nada aquela primogenitura se ele não pudesse comer aquela comida. Que fome era essa que ele não podia esperar e fazer uma comida para ele, alguma coisa para ele. E ali ele mostra o desprezo. Então, ele pede a bênção da primogenitura e a palavra vai dizer que o irmão mais novo, ou seja, Jacó, ele ia ser superior a ele. E nós vamos ver também outro exemplo, que é o filho pródigo. O filho pródigo, ele abre mão da sua riqueza, porque ele destrói tudo que ele tem, ele abre mão. Ele pega tudo que é dele, com o pai vivo, sem respeito, sem consideração, vai embora, destrói tudo, porque quem sai da presença de Deus perde tudo, destrói tudo e vai ficar sem absolutamente nada. E aqui ele vai ter que voltar para poder pedir perdão, mas ele já não tem mais a riqueza dele ele já destruiu. Então nós temos aqui mais um exemplo de quem abre mão, né? Quando abrimos mão da presença de Deus, dos planos de Deus na nossa vida, nós vamos perder. E ainda que a gente volte para o Senhor, nós perdemos tempo, nós perdemos oportunidades, porque elas foram lançadas fora quando o Senhor nos deu promessas para que estivéssemos o tempo todo com Ele. Nós vemos também Saul, ele abriu mão pela sua arrogância, pela sua soberba, ele abriu mão de um reino promissor e aquele reino passa para a mão de outro, passa para a mão de Davi. E como nós temos nos comportado diante do Senhor, como nós temos nos comportado diante das promessas, diante das palavras que o Senhor tem para nós. O diabo, ele não perde oportunidades. O diabo, ele vai negociar com Jesus. Com Jesus ele negocia, comigo e com você ele atropela. Ele não vai negociar, ele vai atropelar se nós abrirmos brechas, se nós não entendermos qual é o plano do Senhor para a nossa vida e o que Jesus veio fazer nesse lugar, o que Jesus veio nos mostrar, o que Jesus veio nos trazer como ensinamento, o que o Senhor ele queria, porque o plano de Jesus foi voltar aqui para recuperar tudo que havia se perdido. Perdeu-se o mundo, perdeu-se as pessoas, perdeu-se o governo, perdeu-se o domínio, perdeu-se tudo. E aí Jesus ele vem agora para recuperar. E o diabo sabia disso, que o Senhor não vinha. Jesus não ia vir aqui à toa simplesmente para poder dar um passeio pela terra. Ele sabia que não era. E ele vai negociar com ele. Ele vai chamar Jesus e vai oferecer tudo aquilo. E olha o que ele diz, porque tudo é meu, tudo me foi dado, tudo é meu. E eu faço o que eu quero. Então, quando nós não entendemos e nós nos permitimos andar de qualquer jeito, nós passamos a ser produto da mão do diabo, para ele fazer o que quer conosco e nos jogar e nos tratar como bem quer. E Jesus, ele veio para nos trazer vida e vida em abundância, ele veio para transformar a nossa vida. Ele veio para mudar os nossos caminhos, os nossos passos, e nós precisamos estar atentos para isso. E Jesus, ele sabia a intenção do diabo, por quê? Porque ele era Deus, ele sabia. E nós?
Se nós caminhamos com o Senhor, o Espírito Santo está em nós. Então nós também temos o discernimento e sabemos muito bem quais são as oportunidades que nós devemos dizer não, quais são as propostas que nós devemos dizer não, quais são aqueles insights, aquelas coisinhas bem fininhas, bem discretazinhas, que pode ser um grande laço, uma grande armadilha na nossa vida. E nós precisamos estar atentos para não perdermos a promessa e a presença de Deus. Essa é a minha mensagem para você hoje, que você esteja atento. Assim como Jesus sabia a intenção do diabo e não cedeu, busque no Espírito Santo para que ele também te dê revelação, te dê entendimento, para que você tenha discernimento e sabedoria e não perca as promessas e a presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.